Quero registrar a presença aqui dos vereadores jovens, a vereadora Natasha e o suplente Hamilton, do vereador Jean Araújo. Nesse instante, passaremos à fase da ordem do dia. Peço à primeira secretária que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Discussão única do PLL número 76 de 2025. Projeto de lei do Legislativo. Institui o programa Agente de Trânsito Mirim no município de Jacareí. Autoria, vereador Jean Araújo. Apresentação do projeto. Muito bom dia a todos mais uma vez. Hoje um dia muito especial aqui, um dia voltado para os agentes de trânsito, agentes de mobilidade urbana. Queria de antemão mandar um abraço aqui para a Kathleen e para o Sidney, que são supervisores da educação de trânsito e também são agentes de trânsito, assim como eu também. Deixar aqui também registrada a presença da Natasha, que está aqui. Não sei se a câmera consegue filmar. A Natasha e o Hamilton, que são meus vereadores jovens. E, inclusive, a Natasha, ela trouxe aqui o certificado dela de quando ela foi agente mirim formada. Foi em 2019, isso até o Sidney lembra, da Escola Ricardina. Aí os dois aí na imagem, aí, a Natasha e o Hamilton. Né? E aqui, se puder voltar para mim aqui, mostrar o certificado até hoje que ela tem aqui. Já tem 6 anos que tem certificado aqui, né, Paulinha? Ela ganhou na época. Ela foi minha aluna, inclusive, na Escola Ricardina, e não é porque ela está aqui não, mas a turma dela, ela, a escola, foram uma das melhores que a gente teve nesses anos. De verdade, o Sidney sabe que eu não estou mentindo, que é verdade, porque a gente fez muitas escolas. Paulinha, a gente fazia 5 escolas por semestre, que era aula mesmo. E o Ricardina, essa turma da Natasha era uma turma diferenciada. O Sidney sabe que é verdade isso. Estou falando sério, que a gente pegou cada turma que era difícil. O pessoal aprontava, mas a turma deles era maravilhosa. E a nossa proposta aqui hoje é a gente formalizar esse programa na cidade. Nós já temos a portaria 2019, nós criamos esse programa na cidade em 2018 e já foram formados mais de 4.000 alunos, 4.862 alunos. Teremos mais 423 que se formarão nesse semestre e já foram abordadas 26 escolas e já está de novo aí rodando. E são atendidas 5 escolas por semestre. Geralmente é uma escola na região norte, região sul, região leste, região central, para que cada região da cidade tenha aí uma escola atendida. Inclusive o Marcelo também já foi educador de trânsito, eu também fui, a Kathleen é até hoje, o Sidney. Então a gente sabe o quanto que é um trabalho importante para a cidade, a gente formar cidadãos de bem, que são multiplicadores de boas práticas no trânsito. E é um trabalho bem interessante porque envolve 6 aulas. No começo, quando a gente criou o projeto, né, Sidney, eram 8 encontros. E a gente passou para 6 para ficar mais efetivo ainda. E o mais legal aqui, para os vereadores saberem como que é, a Maria Amélia conhece um pouco também, a gente vai na sala de aula e dá uma aula mesmo, uma aula de 50 minutos. Existe um outro programa que é o Escola que Avança. Esses são palestras menores. A gente vai nas salas, fala com a molecada lá, passa instruções gerais. Agora, o agente mirim, que dá esse certificado aqui,
que atualmente tem carteirinha, tem crachá, tem formatura também. São 6 aulas de 50 minutos sobre temas variados. E a gente montou na época um programa pedagógico mesmo, um negócio super sério, Hamilton, que fala sobre isso. E a gente fala de bicicleta no dia a dia, de pipa, como ser bom pedestre, como ser um bom ciclista, né, como ser um bom filho, um bom aluno, porque a gente, além de ensinar o trânsito, né, Kathleen, a gente também ensina coisas para o dia a dia, para a pessoa respeitar a sala de aula, valores importantes, cívicos e valores morais. E na 5ª aula, salvo engano, existe o passeio na mini-cidade, lá do Parque dos Eucaliptos, que é um passeio educativo. E as crianças vão na biblioteca, lá tinha o teatro de fantoche, eu acho que ainda tem esse teatro, né? Inclusive eu fazia fantoche também, então a gente também tem esses dotes, né, Sidney? De fazer o fantoche, tinha que mudar a voz, era muito legal. E depois tinha a mini-cidade. Era bem legal lá, Neto, porque assim, o pessoal ia de bike, sabe? Não sei se vocês conhecem o local no Parque dos Eucaliptos, é a mini-cidade lá, o pessoal vai de bike lá e anda pelo percurso, aprende a respeitar semáforo, e em breve vai ter uma mini-cidade mais forte ainda, né? Vai ter a mini-cidade com ciclovia, vai ser um negócio mais legal. E na 6ª aula, Joex, tem a Blitz Educativa, que eles fazem com os agentes de trânsito. Eles põem o coletinho lá, verdinho, põem o bonezinho, e eles fiscalizam o carro da pessoa, verifica pneu, isso não mudou, né? Mesma coisa, né? Verifica pneu, estado do carro, está de cinto, se é moto, com capacete, verifica farol. Então é um negócio bem bacana. E no 7º encontro é a tão sonhada formatura. E é legal reforçar aqui, Joex, que você conhece o ProERD, né? ProERD, da Polícia Militar. E o agente mirim é como se fosse um ProERD do trânsito, mas mais voltado para a educação de trânsito. Então, é um programa bem legal, o pessoal participa, gosta bastante, e a gente cria amizade com os alunos. Tanto que, até hoje, né, depois que eu saí de lá, tem crianças que me veem na rua, agora adolescentes, né, porque a Natasha, na época, tinha 9, 10 anos, está com uns 16 agora, já é jovenzinha, já. O Hamilton também a gente conheceu depois. Então, eles veem a gente e não se esquecem da gente. Poxa, você me deu aula no passado de agente de trânsito. E está aqui, ó, fiquei muito feliz porque o pai dela achou isso em casa. Está um pouquinho gasto porque já faz 6 anos, né, Natasha? Se quiser colocar depois uma moldura aí, ó, fazer um modelo mais novo, fique à vontade. Mas é muito gratificante. Inclusive, eu fiz pedagogia na época para poder melhorar, para ministrar as aulas. Então, uma formação a mais que eu tive. E a nossa ideia hoje, pessoal, é a gente formalizar para fazer virar lei na cidade. E o que muda? Quando vira uma lei, vira uma política pública para a cidade. Então, não importa o governo que saia ou que fique, vai continuar esse programa acontecendo, rolando. Uma política da cidade de educação de trânsito para você formar jovens, Dr. Wagner, porque a gente tem que formar pessoas do bem para a sociedade. E a criança, quando chega em casa, Neto, o que acontece? Ela cobra quem? O pai e a mãe dela. Então, assim, poxa, papai, mamãe, põe um cinto para nós aí. Eu tenho que ir na cadeirinha. Ah, tem irmão mais novo, bebê conforto, assento de elevação. Papai, abaixa a viseira. Então, essas crianças, Valmir, se tornam multiplicadoras nossas. Então, é um trabalho que, assim, é um trabalho de multiplicação para as famílias. Então, o que aprende na sala com a gente, na prática, né, Natasha e Hamilton, elas passam a colocar na prática em casa, que é cobrar o pai. Gabriel, muito legal esse projeto aí. Cobrar o pai, a mãe, os irmãos. Então, você cria cidadãos que formam boas práticas no trânsito para o futuro. Então, assim, e são ensinamentos que não esquece nunca mais. Então, tem professores aqui, dos vereadores aqui, tem vereador mais velho aqui, que deve lembrar de professor antigamente, né? E os agentes também, quando eles marcam as crianças, marcam a vida delas, também não se esquecem da gente. Então, a proposta hoje é a gente formalizar esse programa na cidade. Eu queria pedir o apoio dos vereadores, a gente conversou na reunião de bancada ontem, para a gente poder aprovar na cidade esse programa, para fazer virar lei. A gente tentou, na época, fazer com que fosse matéria de sala de aula, mas não foi possível, porque é um tema transversal. E o que é um tema transversal? É o professor trabalhar matemática juntamente com trânsito. Ele vai ensinar números e estatística. Vai trabalhar geografia, vai falar de mobilidade urbana juntamente com a parte de urbanização. Vai trabalhar história, trabalha história do carro, história do pedestre, do ciclista. Trabalhar português, trabalha redação de trânsito. Então, assim, é você trabalhar um tema transversal na escola e você colocar o trânsito como tema, como parte desse tema.
Então, é um trabalho importante aí. Então, as pessoas que passaram por esse programa sabem o quanto que é importante, o quanto que ele é transformador. Como falei para o Juex aqui, né? Quem passa pelo ProERD também, você vê que as pessoas mudam. Aquela molecada que é formada lá, ela cresce, multiplica boas práticas e ela dificilmente, no trânsito, como agente mirim, ela vai ser uma infratora na frente, porque ela aprendeu no passado. E eu falo o seguinte, que educação de trânsito é importante, pessoal, porque você educar a criança é fundamental. Você educar um adulto é difícil, porque o adulto tem manias, tem vícios, a gente tenta, é uma luta. Mas se você conseguir já desde criança, já fomentar na criança o respeito às regras de trânsito, você vai ter adultos de opinião formada, de boas práticas no trânsito e pessoas que vão respeitar as pessoas. E o mais importante, Natasha e Hamilton, que eu sempre frisava, e também o Sidney e a Kathleen também frisam, também não posso deixar de citar a Arlete, que lá no passado começou esse trabalho, lá em 2002, 2003, que você tem que respeitar, Marcelo, não é pela multa, né? Tem que respeitar porque você respeita a vida. A multa é uma consequência de uma infração que você cometeu, um ato irregular. Mas o mais importante é você respeitar porque você sabe que você tem que respeitar, que você visa a vida. Porque um cinto de segurança salva vidas. No passado, quando o Maluf implantou lá em São Paulo essa lei, o pessoal falou assim, nossa, Maluf, para que colocar cinto? Depois, essa lei que o Maluf colocou em 92 virou lei nacional do CTB. Lei da cadeirinha. Antigamente, os carros não tinham cinto, não tinha nada, só que o seguinte, né? A pessoa batia o carro, arrebentava a pessoa. Teve um acidente esses dias na Dutra, eu acho que foi ontem, né, Hernani? Que bateu o carro em algum local, a criança estava na cadeirinha e ela foi salva. Então, vocês veem, pessoal, o quanto que é importante você usar a cadeirinha na criança. Ah, mas a criança não quer, fica chorando. Ó, eu sou pai também, a gente sabe que é difícil, mas deixa na cadeirinha lá, né, Daniel? Põe o cinto aí, põe musiquinha para ela, desenho, mas deixa na cadeirinha, porque a cadeirinha salva vidas. A pessoa pode ser arremessada para fora. Então, é importante boas práticas. Também a criança na moto, tem a idade certa agora, acho que agora é 10 anos, né, na moto, né, se não me engano. Viseiro, então são importantes práticas. Eu queria colocar rapidinho um vídeo, alguns trechos, porque eu acho que passa o tempo, uma reportagem da TV Câmara, que eu acho que quem gravou foi o Sidney e a Kathleen, sobre o agente mirim. Pode colocar? Segurança no trânsito é coisa séria e aprender desde cedo faz toda a diferença. Os alunos da rede municipal estão vivendo essa experiência na prática, com o programa Agente de Trânsito Mirim. Já são mais de 4.000 alunos contemplados, são todos os quartos anos do ensino fundamental. E ele consiste em 6 encontros, 4 em sala de aula, 2 fora, que é a blitz educativa, e o Parque da Cidade, o Parque dos Eucaliptos, onde eles andam de bicicleta, aprendem na prática como é que funciona o trânsito. E também o 7º encontro na escola é a formatura, que a gente entrega o crachá para eles e entrega o certificado de agente de trânsito mirim. Nas aulas, as crianças aprendem de forma interativa sobre segurança viária, incluindo o uso correto dos equipamentos de proteção, como capacete para ciclistas e motociclistas. Está falando sobre esses veículos de 2 rodas, especialmente a bicicleta, explicando para eles a importância de andar em local seguro, se tiver uma ciclovia, uma ciclofaixa, estarem circulando por ela, usar o equipamento de proteção, especialmente falando também sobre as bicicletas com o motor, que o pessoal está comprando bicicleta, coloca o motor e sai andando por aí. Então isso aí é proibido, inclusive a Secretaria está recolhendo essas bicicletas juntamente com a Guarda, a Polícia Militar. Então a gente está tirando esse risco das ruas, que realmente, além do barulho, é um risco para as crianças. E falando um pouquinho a respeito da motocicleta, que é o modal que mais a gente tem sinistro de trânsito, que mais se morre no trânsito, não somente de Jacareí, mas do Brasil inteiro. A importância de usar o equipamento de proteção, a importância de andar na forma correta. Mas o conhecimento não fica só na sala de aula. Muitas crianças já estão levando essas lições para casa, alertando os adultos sobre os perigos no trânsito. Eu vou falar que não pode andar sem capacete, que pessoa com menos de 10 anos não pode, né? Não pode 3 pessoas na moto, na bicicleta não pode por motor. Uma coisa sou eu falando para um adulto, outra coisa é a criança, o filho, falando para o pai. Então a gente busca isso, a gente passa para eles, pede realmente para eles levarem para os seus familiares, seus conhecidos e falar que não é uma questão de multa. Eu faço isso para não ser multado, não. É uma questão de segurança. Você tem que usar o capacete da forma correta porque é a sua vida que está em risco.
E eu amo você, pai, então usa o capacete de forma correta, prende, fecha a viseira. Eu quero que você continue vivo e inteiro. Então, apelando para esse lado emocional funciona mais e eles têm um papel fundamental nisso. Se a teoria já foi um sucesso, a expectativa para a prática é ainda maior. Enquanto a blitz educativa não acontece, os alunos seguem se preparando com atividades que reforçam a importância da atenção no trânsito. E, pelo jeito, eles têm muito o que contar. Não pode andar sem capacete de moto e de bicicleta. Sempre tem que andar de capacete, né? Que se a gente andar com o retrovisor aberto do capacete, pode entrar algum bicho e machucar a gente. E se a gente estiver andando sem capacete na bicicleta, a gente pode sofrer um acidente batendo em alguma coisa. Sempre quando andar de moto, sempre tem que pôr capacete, fechar sempre embaixo aqui e tampar aqui. Quando for andar em estrada de terra. E com a bicicleta tem que pôr cotoveleira, joelheira e capacete. Também para quando cair, sofrer um acidente. Se a gente utiliza o capacete, na hora que cai, o dano não vai assim... Sei muito. Pode até machucar um pouquinho, mas não machuca muito. Aprendi hoje que não pode ficar com aquele negócio do capacete aberto, porque pode ser que entre algum bicho, machuque a cabeça. O curso será concluído em junho e cada estudante... Então, o tempo está acabando, só tem mais 30 segundos. O tempo é curto quando a gente fala do que a gente ama, né, e vive, né? Viveu, vive ainda, né? Porque a gente... traz no coração, e também falar o seguinte, né? Estamos na Semana do Trânsito, então nada melhor do que a gente votar um tema desse numa semana tão especial e reforçar um trabalho que eles fazem muito importante também, não posso esquecer aqui, que é da multa do bem. Como assim multa do bem, Jean? O pessoal para na faixa de pedestre, um agente de trânsito lá, sem farda, anota a placa da pessoa e a pessoa recebe em casa depois uma notificação que parece uma multa. Na hora que ela abre lá, parabéns pelo seu ato de cidadania. Então, que a gente possa pensar cada vez mais na educação na cidade, educação de trânsito e formar bons profissionais e boas pessoas. Conto com o apoio e o voto favorável de todos os vereadores. Tamo junto. Um abraço. Valeu! Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, nossos queridos representantes da mobilidade aqui presente nessa casa, público e internautas em geral. Dizem que só se reconhece o valor da chuva depois que você passa por um grande período de seca. Eu já tive essa experiência lá no meu interior, Rio Grande do Norte. Depois de 5 longos anos de seca, a chuva que caiu trouxe muita esperança. Por que eu estou usando essa metáfora, né? A gente só vai reconhecer o valor da sinalização de trânsito quando a gente, infelizmente, passa por um momento crítico de perda de alguém que a gente ama. E a gente sabe que o trânsito, ele mata. E temos que nos policiar e tomar cuidado para que esse trânsito não seja motivo de lágrimas e luto para alguém. Vez e outra faço matérias falando da importância da sinalização, principalmente a sinalização de pedestre. Eu moro no Vila Branca e a gente vê pessoas querendo atravessar a via na sinalização de pedestre e motoristas passam em alta velocidade para dizer, não, opa, estou no trânsito, aqui quem manda sou eu sou o bom, eu tenho meu carro, você... Entendeu? Mal esquece que todo motorista é pedestre. E nós temos que conscientizar, mas parece que tem gente que, quanto mais velho fica, vai desaprendendo das normas de trânsito. E aí, quando a pessoa se faz de louco, ou diz que não se lembra mais daquelas regras e símbolos de trânsito, a gente vê o resultado. Muitas pessoas em alta velocidade, achando que as nossas ruas
pistas de Fórmula 1, não respeita a sinalização, etc. Graças a Deus, Jacareí hoje não acontece tanto acidente, mas acontece, infelizmente, muitas barbaridades e nós precisamos combater isso aqui na cidade de Jacareí. Jean, o que dizer dessa proposta? A gente precisa agora, já que muitos perderam o senso, a gente precisa educar os pequenos. E o melhor lugar para se educar as nossas crianças é na sala de aula. Então, esse programa Agente Mirim é uma maneira da gente tentar recuperar o que muitos adultos esqueceram. Sinalização de trânsito, respeito no trânsito. E o trânsito e as regras que existem no trânsito foi feito para que tenhamos um trânsito seguro, que infelizmente muita gente faz questão de não existir. E aí depois é penalizado com uma multa. Mas por que eu recebi uma multa? Nossa, eu só passei a 50, era 40. Nossa, por quê? Então nós temos que, primeiro ponto, hoje, ao falarmos de trânsito, ao falarmos do programa Agente de Trânsito Mirim, nós precisamos também nos conscientizar que o trânsito não foi feito para matar. O trânsito, ele foi feito para encurtar os caminhos, para que a gente respeite a sinalização e a gente possa, de fato, usar o nosso carro ou a nossa moto para chegar mais rápido em casa ou no trabalho, chegar mais rápido na nossa missão, talvez de levar algum produto para alguém. O motoqueiro tem que andar em alta velocidade porque ele trabalha contra o tempo. Só que o tempo não espera. Muitos, em alta velocidade para chegar rápido, talvez na entrega de uma encomenda, nunca mais voltaram para a sua casa. Nunca mais, na pressa de querer chegar rápido no seu serviço, nunca mais sua família viu o seu rosto, deu um abraço ou um dizer eu te amo. Isso é a consequência quando a gente não valoriza as regras de trânsito. Então, eu sou totalmente favorável, Jean, e espero que com esse projeto Agente de Trânsito Mirim na cidade de Jacareí, a gente, além de educar, possa também formar cidadãos para o futuro. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a você que está nos assistindo neste momento. Nós estamos na discussão de um projeto que institui o programa de Agente de Trânsito Mirim no município de Jacareí, de autoria do vereador Jean Araújo. Então, quero aqui cumprimentar nosso querido vereador Jean Araújo pela propositura, que vem somar com a Semana Nacional do Trânsito e também fechar com chave de ouro o mês de setembro, e valorizar um trabalho que já se iniciou há um tempo no nosso município. E quero aqui, na presença do Sidney e da Kathleen, que aqui estão, que são também pessoas que vão às escolas, que levam essa informação hoje para os pequenos da nossa cidade. E parabéns, porque a gente vê, quando a gente planta a semente, nós vamos colher esses frutos futuramente. Então, é muito importante esse trabalho de conscientização e que a gente possa cada vez mais incentivar vocês a perseverarem, a continuar levando essa informação tão valiosa e segura, né? Transmitindo aí valores da vida para as crianças. Porque hoje nós percebemos
o quanto os adultos se tornam imprudentes no trânsito. Então, é uma maneira de a gente educar os pequenos para que no futuro nós possamos ter uma cidade mais segura. Nós já temos. Aliás, eu não pude falar hoje de manhã, não deu tempo, são tantas coisas que a gente quer falar sobre o trânsito, mas Jacareí se torna a cidade mais segura no trânsito no viário. Foi esse mês, acho que foi considerado? Mês passado, né? O ano passado? A quarta cidade mais segura. Primeira? Primeira cidade mais segura em 2024. Olha que legal. Então, isso é fruto do trabalho dos agentes da Secretaria de Mobilidade, que é tão criticada em diversos pontos, né? Mas a gente está aqui para valorizar o trabalho dos agentes de mobilidade, para que essa valorização possa dar frutos futuros. Mas, principalmente, dizer que a gente às vezes recebe, poxa, lá nos Estados Unidos, o pessoal conta até 3 e segue, e respeita, não tem nem semáforo. Que bom seria isso aqui no Brasil, né? Se não precisasse ter, se as pessoas mutuamente se respeitassem. Porque o que a gente menos vê isso, a gente vê, infelizmente, pessoas não parando na faixa de pedestre. A faixa de pedestre, para você que está nos assistindo, ela é um obstáculo. É um obstáculo sem elevação, mas que é para alertar o motorista que ele tem que reduzir a velocidade. E muitos não compreendem isso. Muitos acham que o pedestre tem que esperar. E ao contrário de países mais evoluídos nesse quesito, o pedestre ele atravessa a faixa sem olhar se está vindo o carro, porque ele tem a certeza que o carro vai parar. Em outros países, mas aqui ainda não. Nós temos que parar, estender as mãos na faixa de pedestre, para que o motorista possa visualizar. Porque acontece muito também, às vezes, o pedestre parar, está no celular, e a gente às vezes para o carro, mas aí ele fala assim, não pode passar, porque para na direção da faixa. Então esse motorista que respeita, ele para, mas o pedestre não vai atravessar. Então são coisas que a gente vai mostrando, e vejo que o pessoal vem fazendo vários vídeos, isso é muito importante também, para levar as pessoas a terem essa consciência. Primeiro, respeito ao pedestre, depois o ciclista, depois os carros e depois os caminhões. Existe uma sequência no trânsito de proteção. E só que, geralmente, quem sobe no carro acha que está, como diz o Marcelo, falou agora há pouco, acha que está com o poder na mão e tem que voar. E quando veio a redução de velocidade, foi um grande boom para a nossa cidade, um grande desafio, reduzir a velocidade no centro da cidade, mas foi para a proteção da vida das pessoas que transitam pelo centro, que transitam em lugares onde realmente o fluxo é maior de carro e a velocidade tem que ser reduzida. E eu sempre cito, perceba, a rodovia que leva ao litoral, rodovia Tamoios, na Serra é 30 por hora. E uma rodovia que hoje está somente ida, antigamente era ida e volta, somente ida e depois somente volta, né? Eu não sei falar o nome certo, mas tem mais segurança. E a gente vê que a velocidade é no máximo 80. Então, como assim que a gente vai permitir que no centro de Jacareí, uma cidade que está se desenvolvendo, porém o centro ainda é um centro com ruas estreitas, você vai permitir uma velocidade acima de 40? Então, é para preservar a vida, a sua vida, motorista, mas muito mais a vida dos pedestres que estão circulando pelo centro da nossa cidade. Então, são vários desafios, como a gente pôde ver no vídeo, como a gente falou aí com o Jean. Parabéns mais uma vez, Jean, por essa propositura. É valorizar esse trabalho, esse programa fica, e a gente, independente de quem vem futuramente para administrar a cidade, que os agentes permaneçam e que isso permaneça na nossa cidade por muitos e muitos anos. Aliás, finito e além, porque o trânsito sempre vai ser um grande desafio. A gente percebe também que vem aí futuramente um trânsito aéreo, né? Por meio dos drones, que a gente já está analisando isso. Aliás, Jacareí já colocou o primeiro projeto latino-americano sobre
trânsito viário aéreo, trânsito aéreo, né? Trânsito aéreo. Já se preocupando com a vinda dos drones que já estão chegando em outros estados e já está acontecendo. Até mandei essa publicação para a nossa querida repórter aqui, Cibele, para que ela visse. Eu dei essa entrevista na TV Câmara, mas é o futuro que a gente vai enfrentar aí pela frente. Então, parabéns hoje em nome da Kathleen e do Sidney que aqui estão. Parabéns, Jean. E é sensacional esse trabalho que vocês realizam na cidade de Jacareí. E que Jacareí se torne cada vez mais seguro para as pessoas e para o trânsito em geral. Tá bom? Um abraço a vocês, que Deus abençoe e sejam perseverantes. Bom dia a todos, presente. O pessoal que está assistindo em casa também nesse momento e vai assistir depois à noite também. Projeto PLL 76 de 2025. Institui o programa Agente de Trânsito Mirim do município de Jacareí, do vereador Jean Araújo. Jean, você que já trabalhou no trânsito, é um projeto interessante para o povo da nossa cidade. Porque, olha, perder um filho no trânsito e depois entrar contra a prefeitura para pagar esse dinheiro, vai receber. Mas não adianta nada ficar com esse dinheiro. Porque quando põe a mão no dinheiro, lembra no filho que perdeu. Filho vale muito mais do que tudo na vida. Porque eu já perdi um filho. Não foi no trânsito, mas foi de Covid. Então, eu quero deixar o exemplo aqui. Quando eu vi passar aí, na TV, mostrando os guardinha mirim, dando as aulas para eles, mas eu gostaria de deixar aqui um exemplo aqui, para todos motoristas, que vocês têm que respeitar as placas da nossa cidade. Se é 40 por hora, respeita 40 por hora. Se é 60, respeita, não passa mais. Porque você pode atropelar alguém, acabar com a sua vida e acabar com a vida da família que foi atropelada. Mas também, eu quero já, nesse gancho do seu projeto, que você já passou por lá, a guardinha mirim está aí, eu quero deixar para você ajudar a cobrar. E as guardinhas mirim que passou a ajudar a cobrar também. Os idosos. Eu fiz um projeto nessa casa, no dia 24/8/2017. Quem estava aqui votou o projeto para rebaixação de guia. Faz as faixas e deixa as guias altas. Como é que nós somos idosos? Eu tenho 72 anos. A minha perna não é igual a perna daquela menina ali, que é a guarda mirim. A perna dela é forte, a minha já está fraca. Quantos idosos tem que ficar passando nessas faixas que está pintada a faixa, mas chega lá na hora de subir no passeio, a guia não está rebaixada. Já falei com o Edinho Guedes, dá um tempo, mas 2017, tá. A faixa ali perto da Igreja Universal e da igreja que é na matriz ali, que é da Igreja Católica, está lá até hoje. Só se pintou de onde para cá. Gente, nós temos que respeitar todo mundo da cidade. Mas que tem que ter mais respeito nessa cidade é os idosos. Porque se não fosse os idosos pagar o PTU para essa cidade,
Quem será dessas crianças? Porque nós construímos a cidade. Eu falo isso porque eu tenho 50 anos que eu moro no Parque Minha Lua. E todos os idosos que estão vendo aí, que nasceu na cidade de Jacareí e que veio do lado de outros estados, que ajudou a construir a cidade de Jacareí, está vendo que ele tem que ter o respeito mesmo. Tem que ser respeitado. Então eu quero deixar o exemplo aqui já, quero deixar para você e falar para o Edinho Guedes também deve estar escutando. Lembra nos idosos, porque os idosos precisam que rebaixa as guias da cidade. Porque fica até chato, fica até ruim, que hoje nós estamos 11 vereadores do lado do prefeito, Celso Florencio. Ele é um secretário da mobilidade urbana, passou por esta casa, o pai dele passou por essa casa aqui de 92 a 96, vereador junto comigo, o pai dele também é idoso, e ele passou como vereador aqui nessa casa junto comigo. Então, para que eu vou perder tempo de ir para a cidade, tirando foto das faixas de pedestre, mostrar as guias aqui para rebaixar? Eu não posso perder tempo, eu tenho outro serviço para fazer. Peço de favor, Edinho Guedes, vê que eu estou falando aqui nessa sessão de Câmara. Rebaixa as guias para os idosos ter mais tranquilidade na cidade de Jacareí. Quem fala aqui é uma pessoa idosa também, 72 anos. Eu não tenho a perna mais igual eu tinha quando tinha 17, né? Claro que não. Minha perna não está mais aquela perna de ficar pulando. Agora, para subir, eu já tenho que pensar que eu vou subir. Posso quebrar a perna, porque vai ser pior. Mesma coisa aos idosos da nossa cidade de Jacareí. Peço de favor, quero agradecer você de estar esse projeto aqui já, agradecer as guardinhas mirim, que vai assistir essa sessão de Câmara e vai dizer: eu passei por aquele professor, vamos lembrar dos idosos? Vamos mandar rebaixar as guias, vocês vão fazer parte da nossa cidade. Já está fazendo e vai fazer parte dessas palavras, desse vereador Valmir do Parque Minha Lua. Meu voto, Jean, é favorável, que esse projeto é seu, mas é um projeto importantíssimo para a nossa cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Bom dia a todos, 15 ao meio-dia. Agradecer a Deus primeiramente, estar aqui presente na sessão Câmara, cumprimentar todos os presentes, vereadores, Valmir que está presente, Sidney, Trânsito, Kathleen. Eu não poderia deixar de falar nesse momento tão importante. Hoje tivemos uma homenagem, né, aos agentes municipais da mobilidade urbana. Eu também fiz parte lá, trabalhei 3 meses e eu vi o quanto tem de informação. O quanto é importante o trânsito na cidade. E sabemos que o trânsito, hoje, a nível nacional, é o que mais mata no nosso país. E a educação é muito importante. Também quero aqui dizer ao Jean, projeto que vem de encontro, homenagem de hoje, né? Programa de agente de trânsito Mirim no município de Jacareí. Então, sou favorável, já deixo para você minha fala como gratidão, porque educação é isso aí, Jean, começa desde pequeno. A gente tem que educar nossos filhos, educação é importante no trânsito. E muita gente vê hoje que tem matado muito o trânsito, a questão das pessoas não respeitar o seu limite de velocidade, não respeitar a questão de uso de celular, né? Não combina, o volante não combina com o celular, não combina com o álcool. E a gente ainda encontra situações que você vê, noticiários, pessoas embriagadas, e a vez tirando a vida das pessoas que estão passeando, estão andando ali pela calçada. Então é muito importante esse projeto. Eu tenho acompanhado, também quero dar os parabéns aqui a Kathleen, ao Sidney, pude participar também de alguns eventos nas escolas,
porque a criança se sente valorizada, leva para o pai o que aprende, né? E até mesmo o filho corrige o pai. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês podem achar um absurdo, eu tenho 20 anos de carteira de habilitação, eu não tenho uma multa, não tenho. Eu sempre respeitei, sou medroso no trânsito, porque você vê um acidente leve, o estrago que faz num carro, imagina uma pessoa, né? E foi bem colocado, como os colegas falaram aqui, né? Porque teve pressa de fazer uma entrega, como o Marcelo comentou, você vê a pessoa aí acamado, fica aí até aleijado, né? Por pressa no trânsito. Então, assim, é um projeto que para muitos, Jean, pode achar assim, não é de grande importância, mas para quem tem conhecimento que o trânsito é perigoso, vai de encontro às escolas, e volto a dizer, a educação começa ali. A gente tem colocado vários projetos aqui, envolvendo a criança, o jovem, e às vezes você vê, a gente recebe aí no gabinete reclamações, fui multado, o agente me multou, mas vai ver que ele cometeu uma infração, colocou o carro ali numa placa que está proibido de estacionar, né, numa vaga ali de um idoso, de um cadeirante, sendo que ele não tem autorização. Então, se a gente seguir a regra do trânsito, você não é multado. A gente tem um problema sério com questão, né, de radar. Quando fala em radar, fala em lombada, a gente fica até meio sem jeito de comentar na tribuna, porque ninguém quer. Mas se você é obrigado a colocar, porque ali tem manchas, tem registro de acidentes que já levou pessoas a óbitos, né? Uma das rodovias perigosas que temos aqui hoje, né, do estadual, aí, a DR, né, a gente sempre está batendo aqui na tribuna, comentando, cobrando, porque as pessoas acham que pode correr um pouquinho mais, e a velocidade ali é 60 km por hora. Então, infelizmente, assim, uma fala também que a gente fala que a gente fica até um pouco envergonhado. Eu sou nascido em Guararema, tenho orgulho de mandar um abraço aí, 126 anos, comemorou essa semana aí, mas Guararema, Caraguatatuba, você vai e coloca o pé na faixa de pedestre, o pessoal respeita. Por que Jacareí não pode ser assim, né? Às vezes você vê pessoas induzindo no trânsito, no semáforo está ali verde, o carro está a 200 metros, vou passar rapidinho porque dá tempo, e você induz outra pessoa a cometer um acidente. Então, assim, parabéns, Jean, você conhece totalmente, né? Está lá dentro, esteve lá, está fazendo um bom trabalho como vereador, e você fala com propriedade, como eu vi aqui hoje. Eu aprendi muito, fiquei 3 meses lá, trabalhamos juntos, você sabe disso, né? Junto com a Kathleen, os demais amigos também, como tem informação no trânsito. A gente poder compartilhar, né? E de que forma que é? Enquanto esse projeto que você fez. O filho está dentro do carro, corrigiu o pai, e muitas vezes a pessoa fala assim, rapidinho, eu vou daqui ali, tiro o cinto, e é onde a pessoa acontece um acidente e não volta mais. Aquela bobeirinha que dá, como você colocou, uma criança foi salva porque colocou o cinto ali no bebê conforto. Então é isso, o trânsito é respeitar, é amar o próximo, amar a vida e fazer cumprir a lei conforme é necessário. Parabéns, sou favorável. Conte comigo aí. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, vou colocar a emenda em votação. A emenda número 1 ao PLL número 076/2025, projeto de lei do Legislativo, que institui o programa Agente de Trânsito Mirim no município de Jacareí. Fica alterado nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica suprimido o artigo 2º do projeto de lei em epígrafe, renumerando-se os demais. Justificativa. A presente emenda objetiva atender à sugestão contida no parecer jurídico desta Casa, sob o número 2491/2025, SAJ/JACC. Câmara Municipal de Jacareí, 30 de julho de 2025, autoria Jean Araújo. Emenda está em votação.
Emenda número 1, aprovada. Agora passaremos à votação do projeto. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Como vota o vereador Daniel Mariano? Favorável. Como vota o vereador Gabriel Belém? Como vota o vereador Hernani Barreto? Senhor presidente, eu quero justificar o voto. Quero primeiro dar os parabéns ao vereador Jean pela iniciativa, cumprimentar os nossos vereadores jovens, né? Agradecer que vocês estão hoje participando aqui conosco dessa sessão. Dizer, Jean, que o seu projeto ele vai ao encontro daquilo que eu penso dos bons gestores hoje. Se a gente trabalhar de forma preventiva, nós vamos minimizar muitos impactos para a sociedade. Então, o bom gestor hoje, ele quer realmente achar alternativas. E a gente trabalhar com as crianças é o caminho. É a gente inserir, embutir dentro das unidades escolares, a gente trabalhar de uma forma conjunta, envolvendo as demais secretarias, para ter um resultado positivo. Eu costumo até dizer, uma passagem bíblica, você sabe muito bem, que a gente não extrai uvas de espinheiros. Então, se a gente plantar boas sementes, você pode ter certeza que a gente vai colher bons frutos. E é isso que nós estamos fazendo nessa casa hoje. Parabéns. Favorável. Como vota o vereador Joex Almeida? Como vota o vereador Luiz Flávio? Como vota o vereador Jean Araújo? Eu queria aqui só agradecer os vereadores pelo apoio de vocês, né? Esse programa aí tão importante que a gente criou em 2018, né? E agora a gente poder aqui, como vereador, fazer virar uma lei, o que a gente já fazia, né? Juntamente com a Kathleen, o Sidney e tantos agentes educadores, para mim é uma alegria enorme de poder fazer parte dessa história, a gente está aqui junto, juntamente com uma vereadora jovem, que foi agente mirim, que foi minha aluna, o Hamilton também está aqui junto com a gente. Então, para mim, é uma alegria muito grande agradecer o apoio de vocês, que vocês entenderam a importância que é a gente fomentar boas práticas de segurança no trânsito, plantar boas sementes na sociedade. E a gente vê assim, quem é pai, quem é mãe sabe a importância que é você ter um filho e uma filha que seja consciente de seus deveres e de seus direitos também. Então, agradeço o apoio de todos vocês e parabenizar todos os agentes mirins que foram formados, os agentes mirins que se formarão e os agentes educadores que são nossos professores na sala de aula. Deus abençoe, tamo junto. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Só justificando meu voto, hoje investir no programa Agente Trânsito Mirim na cidade de Jacareí é investir também na consciência das nossas crianças, é, acima de tudo, buscar um trânsito seguro. E buscando o trânsito seguro, com certeza, estaremos evitando menos morte, menos família lutada e mais pessoas felizes. Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia, justificando o meu voto também, quero mais uma vez parabenizar o vereador Jean pelo projeto Programa Agente de Trânsito Mirim no município de Jacareí, também o Sidney e a Kathleen que aqui estão, e mais uma vez reforçar esse compromisso que nós temos com as vidas da nossa cidade, as pessoas da nossa cidade, e a gente trazendo essa educação para o trânsito já desde pequeno, nós teremos um trânsito muito melhor no futuro. Então, parabéns a vocês que são idealizadores de tudo isso, que decidiram isso em conjunto dentro de uma secretaria de mobilidade urbana e que essas crianças possam dar exemplos aos seus pais no futuro, em breve, aí já tendo um trânsito cada vez mais seguro, salvando vidas. Parabéns. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Neto Alves? Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Não vota. Como vota o Paulinho dos Condutores? Só justificando, Jean, parabéns pelo projeto, da importância que é de você já incentivar, né, a juventude a dirigir. A gente sabe que o trânsito de Jacareí não é fácil, muito difícil dirigir Jacareí, até mesmo porque é uma cidade que não foi programada para crescimento e hoje nós temos essa dificuldade. Eu falo isso porque sou motorista profissional, há 27 anos nessa cidade, dirigindo nesse trânsito, não é fácil e esse projeto com certeza vai ajudar. Né? Na realidade já é um projeto que já existe, né? Você está adequando e oficializando ele
porque a gente sabe que administrações mudam, né? E no futuro pode ser que mude, e agora, votando esse projeto, a gente vai ter para sempre aí esse projeto para que a gente possa educar, né, a juventude. Parabéns, meu voto favorável. Como vota o vereador Silfar, de Cidade de Salvador. Justificando o meu voto, quero parabenizar o nosso amigo aí, Jean, pelo projeto, muito importante para nossas crianças, né? E lembrar que nossas crianças são o futuro do nosso país. Parabéns, Jean, sou favorável. Discussão única do PLL número 76 de 2025 foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto.